Nós que aqui estamos, vamos para o livro de Isaías, capítulo 53, verso de número 5. Nós faremos a parte final de um estudo que temos feito já sobre os fundamentos da salvação, falando sobre a substituição, a importância desta doutrina, e não só a importância da doutrina, mas principalmente de que maneira nós podemos responder positivamente àquilo que temos visto, ouvido, lido na palavra do nosso Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 53. Deixe-me chegar, eu não cheguei, estava tentando ligar o meu tablet aqui. Vamos lá. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor. Ó Deus querido, nós pedimos ao Senhor que, pela Tua palavra, o Senhor seja honrado nas nossas vidas, fale aos nossos corações, ajuda-nos a compreender, Senhor Deus, que não foi por nós, mas foi por Jesus. Pelo Seu amor, ó Deus, através do Seu Filho, que nos resgatou. Dá, Senhor Deus, a direção ao Teu servo, abre os corações daqueles que não conhecem Jesus como seu Salvador. Pedimos, ó Deus, a Tua direção e ajuda em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez eu trago a vocês aquilo que é tão importante para todos nós, a compreensão. A doutrina da salvação, ela é importante para cada um de nós, crentes ou não, para nós compreendermos, primeiramente, a nossa necessidade de Jesus, mas, em segundo lugar, para aqueles que não conhecem Jesus, porque um dia eles serão cobrados por essas verdades que nós estamos falando, segundo a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, é como nós explicamos na semana passada. No Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro era derramado, era uma das demonstrações de que era necessário que o sangue do Cordeiro viesse a ser derramado, para que houvesse então o perdão de pecados. Vá para Hebreus capítulo 9, verso de número 22. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 22. Alguém pode ler para nós em voz alta? Na verdade eu chego lá, vou chegar ali. Vamos lá. Hebreus capítulo 9, verso de número 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há perdão. Nós lemos na semana passada, e eu não quero ler todos os versículos novamente, mas que a vida da carne está no sangue. Por este motivo que o derramamento de sangue ele era importante. E quando a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há perdão, quando nós lemos o Antigo Testamento, na época que os judeus foram ensinados, desde Êxodo 12, quando fala sobre o Cordeiro Pascal, era importante que eles, através daquele ato de entrega do Cordeiro perfeito, estivessem demonstrando a Deus que eles criam na palavra de Deus e criam na maneira que Deus havia demonstrado que era necessário que eles pudessem pedir que os seus pecados fossem perdoados. Nós somos pecadores. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Então, desde o Éden, nós somos pecadores, nós estamos afastados de Deus. O que nós entendemos e vivemos diariamente é que o mundo tem seguido as inclinações dos seus pecados ou dos nossos pecados. Cada ano que passa,
cada década que passa, nós vemos que, como sociedade, há muito mais imoralidades do que no passado. Então, há 10 anos atrás, o nível de imoralidade, ou o nível de que a sociedade tolerava certos pecados, era inferior àquilo que nós aceitamos hoje. Nós precisamos até mesmo tomar cuidado da maneira que nós nos portamos nos vídeos que nós colocamos na internet, porque não poucas vezes as plataformas de vídeo, elas bloqueiam aquilo que a Bíblia fala. Nós não transmitimos a escola dominical porque as plataformas elas bloqueiam quando nós começamos a pregar contra o pecado. Nós não somos contra as pessoas. Nós amamos a todos, devemos amar a todos. O que nós não podemos amar é o pecado. E no que diz respeito a essa questão, é muito importante a compreensão de que o Senhor Jesus Cristo ele ama todas as pessoas. E mesmo pecadores que nós somos, nós precisamos de uma maneira de chegarmos diante de Deus, para que Ele possa nos aceitar. Lembre-se que Deus, Ele é santo. O padrão de Deus é um padrão que pelas nossas próprias obras nós não podemos chegar. É por isso que Efésios 2, 8 e 9, você pode abrir, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, e sim, meus irmãos, são coisas básicas da fé cristã, mas que muitas vezes escapa da compreensão dos irmãos, quando vão abrir a palavra de Deus. Nós precisamos entender que essas verdades, elas precisam ser pregadas, elas precisam ser vividas. Mesmo dentro da igreja ainda podem existir pessoas que nunca creram em Jesus como seu Salvador. Efésios capítulo 2, vamos começar com o versículo de número 1. Me acompanhe, por favor, na leitura. São versículos que nós já lemos em outra ocasião, mas que é tão importante para nós também a compreensão do que é a substituição, ou seja, Jesus levou ou pagou os pecados que nós precisaríamos pagar, mas nunca conseguiríamos porque nós somos pecadores. Então preste atenção no verso de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos. Os nossos pecados nos afastaram de Deus. A consequência era a morte física. Lembre-se, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então a consequência dos nossos pecados é a morte física. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o que Paulo está demonstrando aos Efésios é que o que nós éramos, olha o tempo verbal desta palavra, éramos. Então, estou falando sobre passado. Aqueles que estão em Cristo, nós éramos pessoas que, através ou por causa dos nossos pecados, somos chamados pela palavra de Deus de filhos da ira, porque entendemos que Deus odeia o pecado. Isaías 64 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, Paulo deixa claro nos tempos verbais que ele usa que antes de Cristo nós éramos, nós fomos. Porém, verso de número 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, esta vida, nós não estamos falando do fôlego de vida, de estar vivos, mas a nova vida em Jesus. Paulo disse aos Coríntios, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, existe uma demonstração daquilo que nós éramos antes de Cristo e aquilo que nós somos. É por isso que alguém que diz, que fala que é um cristão, não pode agir como ele agia antes de Jesus.
Paulo disse nos versículos que nós já lemos, que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. E quais são essas inclinações? Nós sabemos que a nossa carne, ela almeja que nós possamos viver em pecado. Aquela concupiscência ou desejo forte que João fala da carne, ou até mesmo dos olhos, e a soberba da vida, ou seja, os nossos pecados, ou os nossos olhos, a nossa carne por vezes faz com que nós possamos pecar. Jesus já tinha dito isso lá em Mateus capítulo de 5 a 7, falando que os pecados eles começam dentro do nosso coração, a partir do momento que nós olhamos, que nós damos ao nosso pecado a oportunidade para que eles possam, então, dentro de nós, satisfazerem o nosso desejo pessoal. Por isso que Jesus deixou claro que para adulterar, um homem precisa apenas olhar para uma mulher. Então, o adultério, segundo a Bíblia, para ser consumado, ele não precisa ser consumado fisicamente. Alguém que olha para outro com uma atitude impura, no seu coração, ele já adulterou. Jesus diz que se alguém odiar ao seu irmão no seu coração, ele é como um assassino, mesmo que este não tenha assassinado fisicamente. Então, o nosso coração, ele é repleto de pecados. Quando Jesus fala que aonde está o seu tesouro, está o seu coração, existem muitas pessoas que estão domingo após domingo dentro das igrejas, mas que nunca conheceram Jesus como Salvador. Pessoas que um dia comparecerão diante de Jesus, e tal como Mateus capítulo 7, 21 a 23, muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, acaso não temos feito coisas em seu nome? Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Porque o que salva não é a frequência à igreja. O que salva não são as boas obras, como nós leremos daqui a pouco. O que salva não é ser filho de crente. O que salva não é ser casado com um crente, com uma crente. O que salva não é religiosidade, não são tradições, não é você seguir uma denominação. Mas o que salva é o reconhecimento de que um dia Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar. Voltando aqui para Efésios capítulo de número 2, note no verso de número 5, e graças a Deus o ventilador está me ajudando aqui, porque eu já sinto calor por natureza, mas mexe um pouco com as minhas páginas, tá? Então tenha um pouco de paciência, por favor. Mas aqui no capítulo 2, ele vai dizer, novamente no verso de número 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Quem nos deu vida, meus irmãos? Deus. Esta vida não vem de nós. Nós somos pecadores. E ele fala que nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então é a graça de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço coisas boas, mas é pela graça de Deus. E ele vai dizer que juntamente com ele, Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Mesmo que hoje nós não fomos ressuscitados ainda, mesmo que hoje nós ainda não estamos sentados nos lugares celestiais, a promessa de Deus é que aqueles que creram em Jesus já estão ressuscitados com Cristo. Já estão assentados nos lugares celestiais. Então nós precisamos crer que esta promessa ela é verdadeira e nós pela fé já estamos. A morte não nos segurará. Aquele que crê em Jesus não estará morto para sempre. Nós, quando morrermos em Cristo, abriremos os olhos nos céus e posteriormente haverá uma ressurreição, onde nós viveremos no novo céu e na nova terra, aquela que Apocalipse capítulo 21 e 22 fala, que não haverá necessidade de sol, porque a glória de Deus iluminará todas as coisas. Que Deus estará conosco e nós estaremos com Ele para todo sempre. Aonde nós estaremos com os nossos irmãos, com os nossos amigos,
todos aqueles que um dia creram em Jesus como Salvador. Então essas são as promessas que são infalíveis e que nós precisamos crer que nós já temos. Então, meus irmãos, é dito no verso de número 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo. Então, a graça de Deus, a bondade do Senhor e, como fala, a suprema riqueza da sua graça, não está em transformar os crentes em milionários, não está em tirar de nós todos os nossos problemas, em afastar de nós todos os perigos e as tribulações. A suprema graça de Deus, ela é demonstrada em Cristo, porque as tristezas, a violência e todas essas coisas más que esse mundo oferece, elas são passageiras. Se alguém chegar e te matar hoje ou me matar, se você crê em Cristo, o nosso corpo padece, mas a nossa alma está para sempre com Jesus. Se isso não alegra o seu coração, se isso não te traz paz, algum problema tem. Porque este mundo e todas as coisas que nele existem não podem nos deter. Em Jesus, nós estamos seguros. O verso de número 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Verso número 8, assim mesmo se humilhou. Não, eu estou em Filipenses, meus irmãos. Por isso que eu vi aqui que estava uma coisa errada. Mas verso de número 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós fomos salvos pela graça de Deus. E o que é graça? É algo que nós não merecemos. Nós não mereceríamos estar aqui. Nós não merecemos nada. Sequer merecemos o ar que nós respiramos e ainda assim pela graça Deus nos dá. Romanos capítulo 5, você pode voltar. Nos mostra como posicionalmente nós podemos ter paz com Deus. Lembre-se, meus queridos, o pecado nos afastou de Deus. Mas Paulo fala aos Romanos, no verso de número 1, justificados, pois, mediante o quê? A fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho problema nenhum se qualquer um de vocês não acredita naquilo que eu falo. Porque eu não estou aqui tendo ideias mirabolantes e dizendo coisas que vêm da minha cabeça. Nós, quando estamos num culto público como essa noite, a nossa tendência, o nosso costume é abrir a palavra de Deus e demonstrar a todos aquilo que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele diz. Então, o único meio para que nós possamos ter paz com Deus é através de Jesus. Então, quando eu digo aos irmãos, quando a palavra de Deus diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados, todo pecado que nós cometemos foram pagos por Jesus na cruz. O pecado já foi julgado. Haverá um dia um juízo para crentes e para ímpios. Os cristãos serão julgados pelas suas obras. 1 Coríntios capítulo 3 fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre isso. Os ímpios serão julgados pelas suas obras e porque não creram em Jesus. Vá para João capítulo 3, verso de número 18, 17, 18 e 19. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Alguém leia para nós 16 a 19, por favor.
Meus irmãos, os pecados foram julgados e pagos por Cristo na cruz. Isaías 53:5, nós lemos exatamente sobre isso. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Quando o apóstolo João, usando as palavras de Jesus, deixa claro, todos aqueles que não creram, já, hoje, agora, estão condenados. Mas, pastor, estão condenados por quê? Porque não deram o dízimo? Porque não eram da Igreja Batista Fundamental? Porque eles não usavam certos tipos de roupa? Ou porque eles não moravam em certos lugares? Eles estão condenados porque não davam 3 pulinhos, ou, como eu estava brincando recentemente, não pulavam 7 ondas no Ano Novo fazendo o sinal da cruz? Será que é por causa disso que as pessoas vão para o inferno? Não. Está claro na Bíblia, no verso que o Jorge leu. Aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens não amaram a luz. Infelizmente, muitas pessoas passarão a sua vida ouvindo a verdade sobre Deus, mas serão lançadas no inferno porque não creram em Jesus. E não dá para dizer assim, mas pastor, eu sou salvo. Se não há transformação de vida, não é uma salvação verdadeira. Foi isso que Paulo disse. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Não é nós andamos. Nós éramos pessoas destinadas ao inferno. Mas quando Cristo nos salvou, nós temos uma nova direção. Nós temos uma nova vida. Nós temos uma nova atitude. Nós temos um novo Pai, que é o Senhor Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Nós temos o privilégio de chamar Deus de nosso Pai. Por quê? João respondeu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O diabo sabe que existe pouco tempo para que ele seja lançado no lago de fogo. Não existe uma data, mas ele sabe qual vai ser o final dele. Quanto mais pessoas ele levar para junto de si, quanto mais pessoas forem enganadas, ludibriadas, mais ele se alegra. É por isso, meus irmãos, que existem tantas igrejas que, mesmo tendo a Bíblia, são usadas pelo diabo para enganar pessoas. As igrejas hoje em dia que mais estão cheias de pessoas são aquelas que procuram enganar o povo como se Deus fosse o provedor de toda a questão financeira. Quando você fala de dinheiro, as pessoas avarentas, elas vão atrás. Agora, quando você prega sobre a salvação pela graça, sobre a salvação sem nada em troca, as pessoas acham que é fácil demais. E muitas vezes não querem dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus tem dito. Eu faço uma pergunta para vocês. Nós estamos falando sobre os fundamentos da salvação há pelo menos 4 meses. Pelo menos 4 meses. A pergunta é a seguinte: para quantas pessoas você pôde compartilhar essas verdades? Para quantas pessoas você pôde dizer, olha, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Aí você fala assim, mas pastor, eu não conheço a Bíblia. Olha, se você recebeu Cristo como Salvador, você não consegue falar para os outros aquilo que aconteceu contigo? Você não consegue dizer qual a transformação que Cristo efetuou na sua vida? Não é difícil. Se você chegar para alguém e dizer, olha, eu era uma pessoa sem esperança, vivia uma vida, talvez você não era aquele que aproveitava de todos os pecados desse mundo. Mas aquele que não crê em Jesus, ele tem um vazio em seu coração quando ele pensa no futuro, tem medo da morte, tem medo do que esse mundo oferece.
Mas quando nós cremos em Jesus, é uma transformação imediata, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mesmo que esse mundo nos maltrate, mesmo que nós sofremos, nós entendemos que nós não estamos sozinhos. Nós entendemos que Deus é conosco todos os dias, é a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até o final de todos os tempos, ou até o fim dos séculos. Quando que é o fim dos séculos? Não sabemos, porque não tem fim. Então nós nunca andamos sozinhos. Mas se a nossa esperança se limita a esse mundo, como Paulo fala, nós somos os mais miseráveis dos homens. E quando eu trago, meus irmãos, pela palavra de Deus, a demonstração de que éramos nós que merecíamos a crucificação, porque nós somos pecadores, mostra a cada um de nós como nós somos minúsculos frente a um amor inigualável de Deus. E dia após dia nós ainda estamos lutando contra esse amor maravilhoso que Deus ele tem por cada um de nós. Não é em nos dar coisas, mas é em nos dar vida através de Jesus. Você não precisa de dinheiro para ser feliz. Você não precisa de luxo para ser feliz. Se você crê em Jesus, a sua felicidade está completa. O diabo e esse mundo é que colocam diante dos nossos olhos a necessidade de coisas para que nós sejamos felizes. Não precisamos. Nós não precisamos. Se nós cremos quem nós éramos e quem nós somos, nós não precisamos de mais nada. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que esta salvação ela é gratuita. Que este amor, ele é extenso a todas as pessoas, por piores que sejam. Existem pessoas que recebem a Jesus como Salvador todos os dias. Tanto aquele que talvez não fez nada, quanto aqueles que estão presos por crimes hediondos. Existem pessoas que recebem a Cristo em todos os lugares, nos leitos de hospital ou dentro das igrejas. O amor de Deus ele é extensivo a todas as pessoas. O que nós precisamos fazer? Romanos 10, 17. Abre sua Bíblia lá, por favor. Alguém leia para nós. Então a fé vem pelo quê, meus irmãos? Pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quem tem que levar a palavra de Deus? Quem? Eu? Digam, eu. Digam, meus irmãos, eu. Não é para dizer você, é para dizer eu. Digam, eu. Simples. É a responsabilidade de cada um de nós. Se eu amo as pessoas que estão à nossa volta, e até mesmo aqueles que são difíceis de amar, nós precisamos levar a palavra de Cristo. As pessoas só se converterão se elas ouvirem o Evangelho. O que salva não é o meu testemunho. O que salva é a palavra de Deus. E se eu vivo este testemunho do Evangelho de Cristo, outras pessoas podem ser salvas. Não existe mágica, meus irmãos. O meio de nós podermos levar a mensagem do Evangelho é pregando. Lembra que eu falei para vocês os folhetos que muitos de vocês receberam na semana passada? Sabe quantos pediram folhetos? Ninguém. 0. Nenhum. Ninguém pediu folhetos. Aí você vai dizer, pastor, eu não estava aqui semana passada. Tudo bem. Nós distribuímos um folheto para cada um. Um folheto ilustrativo. Uma verdade fácil de poder pregar. De crianças pequenas a adultos. E eu disse aos irmãos, olha, pega 10. Para você poder
distribuir. A não ser que eu esteja enganado, talvez o Eduardo possa ter dado para alguém, mas eu não vi ninguém. Então eu não quero pesar sobre vocês essa mão, ou acusá-los, ou apontar o dedo para vocês. Sabe por quê? Porque cada dia é uma nova oportunidade. Nós podemos, ao terminar o culto, pegar os folhetos, o Eduardo pode deixar ali atrás, a pilha de folhetos, deve ter uns 500 folhetos ali. Então dá 10 para cada um tranquilamente. Se você quiser pegar 5, pega 5. Deixa lá no seu carro, deixa na sua bolsa. Ore para Deus, Senhor, me dê a oportunidade de entregar um folheto para alguém. Se alguém for entregar um gás na sua casa, se alguém for entregar água na sua casa, se você encontrar os trabalhadores trabalhando na rua, num poste, se você pegar um ônibus, for dar o dinheiro para o cobrador, se bem que hoje em dia tem o cartão TRI e tudo mais, mas se você vê uma pessoa na sinaleira, meus irmãos, se você vai no mercado para o caixa, para a pessoa que está colocando as compras dentro das sacolas, são oportunidades para nós podermos dar folhetos. Se vocês, meus irmãos, não conseguem dizer, olha, você aceita o folheto da palavra de Deus, alguma coisa está errada. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. A única maneira de nós podermos transformar esse mundo não é através da política. A maneira de nós transformarmos este mundo é através do Evangelho. Infelizmente, nem todos serão salvos, mas nós podemos cativar pessoas. Conheço pastores, no plural, que foram ganhos para Cristo através de um folheto. Então, nós não podemos minimizar o poder do Espírito Santo através das oportunidades que nós temos. Talvez as pessoas estão olhando a sua vida sem você precisar falar uma só palavra. Os nossos pais, os nossos irmãos, os filhos, os avós, os primos, as pessoas do trabalho, elas sempre estão olhando as coisas que acontecem conosco, quer para o bem ou para o mal, para ver de que maneira nós agimos. E esse é um testemunho silencioso que nós temos. Lá na academia que eu vou, eu sei que não parece, mas eu vou. O pessoal sabe que eu sou pastor. E já aconteceu de ter conversas reservadas sobre situações que às vezes a pessoa esperou que ficasse sem ninguém para conversar ou para perguntar alguma coisa espiritual. Com todo amor e carinho, eu respondo. Oportunidades que nos surgem, que nos aparecem, e nós precisamos aproveitar. Então, meus irmãos, hoje é a conclusão deste tema. Nós continuaremos no ano que vem. Mas eu quero dizer a vocês, aproveite as oportunidades. Se você, quando sair de férias, leve sua Bíblia, leve folhetos. Aproveite as oportunidades, porque Deus quer te dar a oportunidade de transformar a vida de alguém através do Evangelho. Você não precisa decorar a sua Bíblia, só às vezes precisa ter coragem de estender a sua mão e dar um folheto para alguém. De convidar pessoas para chegarem à igreja. Hoje as crianças apresentaram uma peça de Natal incrível. Dentro das suas possibilidades, foi uma bênção, meus irmãos. Isso é importante para nós, para ensinar a nova geração que também eles precisam pregar o Evangelho. Precisamos levar essa mensagem. Então, o que é a substituição? Jesus deu a sua vida em nosso lugar. Pecadores e merecedores. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos para 2 Pedro capítulo 3 e nós encerraremos essa noite. Lendo e dando esperança a todos aqueles que ainda não creram em Jesus. Talvez você tenha orado tanto para que os seus parentes ou amigos do trabalho, da escola, possam se converter. Talvez você tenha orado até mesmo pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido. Veja o que Pedro disse, verso de número 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada.
Pelo contrário, ele é longânimo ou paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós cremos que Jesus veio a esse mundo há 2000 anos atrás, e a mensagem do Evangelho perdura até os dias de hoje, no ano de 2024. Nós temos a oportunidade de levar essa palavra para outras pessoas, até o dia que Jesus ele virá nos buscar. São oportunidades para que pessoas possam se converter. Então não fique quieto. Aproveite a oportunidade para falar, para pregar, para viver. Peça a Deus perdão pelas oportunidades perdidas. Entendam, meus irmãos, de uma vez por todas, qual é o preço, ou qual foi o preço da nossa redenção. Foi um preço que nós não podemos pagar. Necessitou o Senhor Jesus Cristo vir a esse mundo e dar a sua vida em nosso favor. Então, essa noite, cada um tem a oportunidade de examinar o seu coração. Porque mesmo vocês que estão aqui sentados nessa igreja essa noite, ou aqueles que nos assistem pela internet, se hoje você morrer, qual é o destino da sua alma? Se você tem dúvidas, é importante que você possa resolver essas dúvidas. Temos falado, cada vez que temos estudado sobre os fundamentos da salvação, o meio de alguém ser salvo, a Bíblia deixa claro: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é confessar? É deixar claro: Senhor, eu não consigo me salvar. Eu entendi pela sua palavra que eu sou pecador, que eu não mereço a salvação, que Jesus deu a vida para me salvar. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor. E você crer, você acreditar que quando Jesus veio a esse mundo, na cruz, Ele estava lá por você, por mim, por cada um de nós. Isso é o meio de ser salvo. Você não precisa tomar uma poção mágica, você não precisa pagar promessa. Precisa apenas confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Eu peço que você baixe sua cabeça e feche seus olhos, porque novamente eu quero dar a oportunidade a todos que possam examinar o seu coração. Eu conheço a muitos de vocês há muitos anos, há mais de uma década, mas eu não conheço o que há dentro do seu coração. Nesses anos que nós estamos aqui, o Evangelho tem sido pregado. O que eu mais desejo no meu coração é poder vê-los todos na presença de Cristo o dia que Ele nos chamar. Ou todos de uma vez, ou no tempo dele, cada um de nós. Eu espero ter o privilégio de vê-los. Mas se essa noite você fala: pastor, eu não sei, eu tenho dúvidas. Meu querido, minha querida, eu te convido a conversar comigo, a conversar com a minha esposa. Se não depois do culto, manda uma mensagem no nosso WhatsApp: pastor, olha, eu estou com dúvidas daquilo que o senhor falou, será que a gente poderia conversar um dia? Faça isso, não precisa ter vergonha. O nosso desejo é poder abrir a Bíblia e talvez lhe explicar essas mesmas questões. Se você fala: pastor, eu queria saber mais, é tão simples assim, é simplesmente falar, e como que eu posso crer? Meus queridos, eu vou ter todo o prazer de poder falar contigo. O que você não pode é viver mais um dia, viver mais uma semana, sem a certeza de qual será o destino da sua alma. Se caso você quer pagar para ver, o destino já está traçado. A Bíblia ela é clara. As promessas de Deus são infalíveis. Você não precisa crer no que eu estou falando, mas um dia. Paulo disse aos Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você pode, nesse momento, abrir o seu coração para Jesus.
Então procure a cada um de nós, ou procure a mim, ou minha esposa, ou alguém da sua confiança. Não passe mais um dia sem crer em Jesus. Agora você, meu irmão em Cristo, eu pergunto a você, você tem valorizado o sacrifício de Jesus? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem buscado viver uma vida digna do Senhor? Sem reclamar, sem murmurar? Você tem procurado ser alguém que demonstra o seu amor por Jesus? Nós temos oportunidades todos os dias. Se você tem falhado, eis a oportunidade, abra o seu coração, clame, Senhor, me perdoe. João disse que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Nós estamos a uma oração de voltar à nossa comunhão com Deus, então clame ao Senhor. Peça a Jesus que possa perdoar o seu coração e novamente estar apto para ter e estar em comunhão com Deus. Vamos orar, Senhor. Fale aos corações de cada um daqueles que estão presentes ou aqueles que nos ouvirem agora ou futuramente nas redes sociais. Infelizmente, ainda mesmo com a sua palavra sendo aberta, lida, explicada, ainda assim existirão aqueles que talvez por vergonha ou por convicção, ainda assim, não abrirão seu coração a Jesus. A estes nós oramos por misericórdia, mas o Senhor é o justo juiz, que um dia dará a cada um a recompensa pelas suas atitudes. Jesus já disse que aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Nós oramos pelos nossos irmãos em Cristo, por cada um de nós, que nós possamos levar essa mensagem, que nós possamos viver esta mensagem, porque talvez sejam os nossos cônjuges, sejam os nossos filhos, sejam os nossos parentes, eles precisam ver em nós a verdade do Evangelho. Então, Senhor Deus, que cada dia nós possamos viver para a glória do Senhor. Ajuda-nos a viver dependendo da sua graça, agradecendo cada dia por cada dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa igreja, obrigado pela oportunidade de pregar o teu Evangelho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Eduardo não está ali agora, mas dali a pouco a gente vai colocar os folhetos ali atrás. Antes de ir embora, você vai ter oportunidade. Prometo a vocês, eu não vou ficar olhando para ver se vocês vão pegar os folhetos ou não. Não é responsabilidade minha. Vamos lhe dar a oportunidade de pegar. Se quer pegar, bem, se não quiser também, eu só vou lamentar. Folhetos foram comprados ou foram doados para serem entregues, não para ficarem guardados na igreja. Então, aproveite as oportunidades, ore para que Deus lhe dê a oportunidade de talvez ser o meio que Deus vai usar para transformar a vida de alguém através do Evangelho. Então, que Deus abençoe. Vamos para o nosso tempo social. Quem nos assiste também, Deus abençoe sua vida.